Boa noite. Boa noite, como se a gente estivesse vibrando o gol do Brasil. Boa noite. Obrigado, meus amigos. É um prazer, minhas amigas, estar aqui. Eu me lembro que no dia 23 de dezembro, mais ou menos há 5 anos, 23 de junho, há mais ou menos uns 6 anos atrás, me foi dado para fazer uma aula do curso básico de Espiritismo. Dia 23 de junho, todo mundo sabe que é véspera de São João. E eu disse, mas 23 de junho? Tá bom, vou. E tinha aqui 12 pessoas e cheio, repleto daqueles nossos amigos que já estão desencarnados, mas aqui com certeza estavam. E hoje, com absoluta certeza, temos aqui o nosso querido auditório cheio e quase cheio por todos aqueles que quiseram estar aqui. E vamos falar sobre uma coisa que nós temos que tomar como uma coisa normal, que são espíritos perturbados. E não vamos pensar só neles, vamos pensar na gente também um pouquinho. E para mim é uma satisfação estar aqui num dia em que eu vou estar fazendo uma viagem essa para um caminho de um espírito extremamente iluminado que era Francisco de Assis. Um homem maravilhoso e que até hoje nos traz exemplos de humildade, de bondade, de caridade, de tudo aquilo que temos que ter um pouquinho de todos nós. Quem sabe um dia nós vamos chegar lá. Com certeza vamos chegar lá sim. Por quê? Porque temos que pensar como espíritos que somos encarnados, pela essa necessidade que temos de que encarnar a cada vida nova que nós temos. Hoje nós somos Maria, José, João, Bernadette, Juvenal. Ontem fomos Marias, Antônias. E estamos hoje no melhor da nossa evolução. No melhor da nossa evolução. E quando me deram esse tema para falar, imediatamente, pensei o seguinte, vou falar sobre espíritos perturbados desencarnados, é o que vem logo na cabeça da gente. Mas não, nós temos que pensar em nós. No nosso papel, muitas vezes, de perturbadores, né? No nosso papel de desajustes que a gente recebe dos nossos vizinhos, do nosso semelhante, dos nossos amigos, e que fazemos também isso em momentos que estamos perturbados, no momento que estamos obsediando amigos, filhos, que estamos obsediando marido, mulher, esposa, que a gente faz isso de vez em quando. E como é que nós temos que proceder no dia a dia de tudo isso? Então, se a gente pensar dessa maneira, como espírito que sou, eu estou Juvenal, você está Antônio, ele está José, mas somos um espírito que já estamos em evolução há muito tempo, de tantas vidas, e trazemos histórias e que a elas, com certeza, algumas atitudes têm a ver. Deixa eu... Passar o slide. Opa. Você vai ficar? Ok. O que é? Pronto. Então, temos que pensar sempre em sintonia para que nós possamos entender da importância desses espíritos perturbados e dos espíritos que estão alinhados com o bem. Porque a sintonia é a comunicação interespiritual controlada pelo grau de sintonia que estamos. E atraímos para nós aqueles espíritos que, se nós estamos vibrando de forma positiva, nós vamos ter companhias positivas, inclusive encarnadas. E vamos ter
positivas também desencarnadas. Os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que vão estar conosco. Então, nós só vamos estar ao nosso redor aquele que sintonizamos. Nós não vamos estar. Se você está numa sintonia e eu estou em outra, com certeza você não vai me contaminar. Mas se eu quero enfrentar você por algum momento de conflito, eu vou estar na mesma sintonia sua. E como podemos elevar as nossas vibrações e aprimorar essa capacidade de vibrar positivamente? Enriquecendo o nosso pensamento por meio do desenvolvimento da nossa própria inteligência, buscando para nós uma reflexão interior. Daí a gente consegue mudar a nossa sintonia. Há como um ditado que diz que quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. É isso? Então, se eu não quero entrar na sua sintonia, a desarmonia é sua. Medrado diz que não há quem me faça sair do sério. Não há quem me faça me tirar do meu controle emocional. Eu ainda não consigo isso. E muitas vezes compro a briga de forma desnecessária, entrando em atrito, que é a forma mais fácil da gente se desentender e perturbar ou ser perturbado, muitas vezes por 10, 20 anos. Porque nós convivemos com os nossos pais, por exemplo, 20 anos. Nós somos crianças e muitas vezes podemos ser controlados de forma excessiva. Muitas vezes encontramos pais que agem em nossas vidas de forma extremamente dura, com maus exemplos e querendo de retorno o quê? Que o filho seja um bom garoto, que a filha seja um bom garoto. Então, há uma obsediação como um espírito perturbado, com um filho que recebe influências e conforme a todas as vidas que ele teve anterior, ele vai aceitar ou vai simplesmente se revoltar. Ou simplesmente conseguir mesmo, até mesmo, educar os seus pais. Isso acontece porque normalmente os espíritos que vêm depois de nós, vêm melhores do que nós. Nossos filhos normalmente vêm melhores do que nós. E nós temos a obrigação hierárquica de educá-los. E muitas vezes não conseguimos fazer isso. Com que fim os espíritos imperfeitos nos conduzem para o mal? Veja bem, os espíritos imperfeitos nos conduzem para o mal propositadamente? Pode acontecer? Pode. Pode como? Exatamente com as nossas vidas passadas. Vamos imaginar que há 3 encarnações passadas, nós fizemos muito mal a um homem, fazendo ele à falência, extorquindo sua esposa, terminando o seu casamento, fazendo seus filhos passarem fome. E esse companheiro dele anterior, que foi repizinhado por ele, desencarnou como ele também e petrificou isso lá, cristalizou e não conseguiu vir a encarnar somente pensando numa vingança. Vingança essa que ele sai à procura, e você que fez isso encarna, depois desencarna, encarna novamente, e ele continua lá. E ele continua lhe procurando, até que ele acha você hoje. E daí ele pode realmente fazer uma obsessão proposital, determinada. Mas isso é uma coisa diminuta que acontece. Normalmente é o dia a dia da convivência nossa. Então esses fatos, como eu conheço uma história de um escravo que era muito maltratado pelo seu senhor, que ele passa mais de 200 anos dali, desencarnado, ainda na vida espiritual, com raiva, com ódio. E no momento em que encontra o seu senhor, que já tinha sido e passado por mais 2 encarnações, e que já era uma outra pessoa, que já tinha evoluído, ele sai para uma obsessão. Até que ele é trazido, essa pessoa é trazida aqui porque se sentiu obsediado, e vem, faz várias sessões de desobsessão,
E aquela entidade que estava sempre ao seu convívio foi doutrinada e daí conseguiu, aos poucos, porque também aquela pessoa que estava obsediado, que era antigamente o seu senhor, não vibrou na mesma sintonia sua, e ele, aos poucos, aquela entidade, foi vindo e sendo trazida para a realidade, e para conseguir, inclusive, a vir a encarnar novamente nesta vida. Porque nós progredimos tanto na vida espiritual, como na nossa vida cotidiana em terra. Então, quando estamos encarnados, evoluímos e precisamos evoluir muito, e como estamos desencarnados também, evoluímos bastante. E somos doutrinados também pelos nossos mentores que vão estar lá, pelos nossos amigos espirituais, e vivendo na mesma vibração que nós desencarnamos. Ninguém desencarna e vai viver numa vibração diferente da que vive hoje aqui. Quando alguém desencarna como um simples desafeto marginal ou coisa assim, ele vai para a mesma camada que ele estava. E ali vai aprender a conviver e ir mudando aos poucos, com as mesmas experiências que ele tinha. Ok? Ok. Então, na pergunta 467 do Livro dos Espíritos, diz: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram arrastá-lo para o mal? Pode. Os espíritos, como já foi falado, só se apegam àqueles que, pelos seus desejos, pelas suas vibrações, o atraem. A outra pergunta do Livro dos Espíritos é como podemos mentalizar, neutralizar a influência dos maus espíritos. Como que podemos neutralizar? Não entrando na sua sintonia. Então, eu não entro na dele. Como é que eu faço para não entrar? Buscando ficar em uma vibração normal. Por que todos os trabalhos numa casa espírita, antes nós temos uma palestra? E depois, por exemplo, como é esse trabalho que nós vamos fazer hoje, que a grande maioria aqui vai fazer a desobsessão, para que tem uma palestra antes? Para acalmar, para que nós possamos entrar numa sintonia boa, para que a gente deixe tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que são problemas nossos do lado de fora, para que a gente esteja vibrando de uma forma positiva e que possa vir a fazer um trabalho muito mais proveitoso. Tanto aqui, como no trabalho de desobsessão, já falei, como o trabalho da visualização curativa, todos antes temos uma palestra para que a gente possa realmente harmonizar. Pensamento e influência. O pensamento é o meio, é o núcleo de forças em torno do qual gravitamos nos bens e nos males gerados por ele mesmo. O pensamento e a sua força diz muita coisa. Se nós estamos pensando algo que vai nos fazer bem, com certeza aquilo deverá acontecer agora ou daqui a pouco. Se nós estamos também buscando um pensamento negativo, a força do pensamento vai fazer com que isso realmente aconteça. Da mesma forma, a influência. A influência nossa com nossos filhos. A influência nossa com os nossos amigos. A influência no nosso trabalho. A influência na nossa vida cotidiana. Então, nós vamos ser influenciados pelo meio em que vivemos. De forma moral, de forma intelectual, também. Então, devemos sempre atingir mais as pessoas que pensam como nós. Nós vamos influenciar sempre as pessoas que estão pensando semelhante a nós. Então, a influência é muito importante que a gente queira receber a melhor possível. E estejamos para isso isentos. Como? Escutando a nós mesmos. É muito importante que a gente escute o nosso coração, o nosso sentimento, que a gente esteja sempre se vigiando, que a gente esteja, de alguma maneira, se protegendo.
orando e vigiando. Que a gente crie uma auréola de forma que a gente consiga ver quase que uma barreira em que a gente está protegido. Porque muitas pessoas vão fazer, muitas vezes, entrevistas no nosso núcleo de atendimento e lá chegam e dizem: eu não sei o que está acontecendo comigo. No meu trabalho, o meu chefe me recebe mal, o meu colega me recebe mal, e eu sinto que isso é inveja. Eu não sei o que está acontecendo. E, na verdade, o que é que acontece? É que a gente vai ou de peito aberto, ou com muita boa vontade, ou se não, vai desprotegido ao ponto de querer enfrentar qualquer coisa. E isso nos atrai, esses sentimentos. Esses sentimentos praticamente vão nos voltar contra nós. Então vão nos voltar contra nós a inveja, os maus olhares. Tudo isso nos passam como se fosse um passe, uma energia de um passe. Nós passamos e fazemos um passe elevando os fluidos com a mão, mas podemos fazer um passe com os olhos. Eu lhe produzir para você um bom sentimento, uma oração, alguém que está no momento de aflição, e sem tocar, nós conseguimos fazer isso. Sem tocar na pessoa, nós conseguimos. Da mesma forma, como se eu estou despreparado, um mau olhar, um mau sentimento, e se eu estou na mesma vibração sua, de muita preocupação, de raiva, receber também esse fluido negativo. É natural que isso aconteça. Reconhecemos o mau pensamento quando ele se afasta da caridade, que é a base da verdade moral. Ele também é reconhecido quando tem o princípio de orgulho, vaidade e egoísmo, e sua execução pode prejudicar alguém. E quando é que quando nós estamos indecisos, quando é que nós imaginamos que devemos perguntar? O que é que a gente deve pensar quando a gente está indeciso? Bom, aquilo que eu hesito em fazer pode prejudicar alguma pessoa? Aquilo que eu estou pensando realmente em ter uma atitude, aquilo que eu quero decidir, vai prejudicar alguém ou eu vou fazer acima de qualquer coisa? Se alguma coisa, se alguém, qualquer coisa que eu fizer ao outro, vem de encontro a mim? Se alguém fizesse o mesmo comigo, eu gostaria, eu ficaria satisfeito? Então a gente se pergunta sempre: vem cá, você gostaria que fizesse isso com você? Seria legal que fosse com você? Eu outro dia atendi um senhor e que ele me falava da sua vida, do dia a dia, da sua relação, e ele me contava que o casamento dele estava no fim e que ele não suportava mais os problemas que tinham acontecido com ele, que por machismo ele não via tudo aquilo que ele provocava. Então, ele nunca se pôs no lugar da esposa, ele sempre se pôs no lugar do marido. Ele jamais pensou daquilo que fazia com que ele humilhasse ela, daquilo que fazia com que ele trouxesse ela com toda o seu amor ao ponto de imaginar a sua separação. Não conseguindo enxergar todo o mal que ele fazia, ele se achava com razão. Então nós temos sempre que perguntar: se alguém fizer o mesmo comigo, eu ficaria satisfeito? E não, nós não colocamos de forma egoísta e aceitamos isso como se fosse uma coisa normal. E partimos para fazer o que achamos que devemos fazer. Bom, nós vamos falar sobre provação e sobre a provação de Jesus. Mas antes de falar sobre a provação de Jesus, nós temos que imaginar que nós
recebemos todas as horas as nossas provações, os nossos testes da nossa vida. Chico Xavier fala dos obsessores dele, fala dos enfrentamentos que teve. E Jesus teve a sua provocação. Jesus foi para o deserto, passou lá 40 dias, 40 noites, jejuou. E aceitou a provocação do mau espírito, que veio a ele e disse: se você é filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pães. Ele aceitou a provocação, porque ele não queria que está ouvindo o espírito do mal. Respondeu e disse que nem só do homem vive o pão, nem só do homem vive a matéria, nem só do homem vive os bens. O homem vive daquilo que tem no espírito, que precisa cuidar do seu espírito, que precisa cuidar da sua espiritualidade, que é a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que nós escutamos no nosso coração e trazemos para nós. Continuou ele e disse: aqui não está no automático, eu fico apertando aqui, não passa. E disse, se colocou visualmente no alto do templo e disse para ele: te joga daqui para baixo, que seus anjos pegam e não acontece nada com você. É como você dizer para alguém que se acha espiritualizado e diz para ele: Chico Xavier, se joga daqui para baixo, ou se joga embaixo de um ônibus, que não vai acontecer nada com você, você é um homem puro. Como eu vou aceitar essa provocação? E Jesus respondeu: está escrito, você não tem que me tentar. Então nós, nas nossas tentações, temos que dizer: pô, mas por que esta pessoa que está querendo fazer essa tentação comigo, por que essa pessoa está querendo me obsediar, porque ela está querendo me perturbar? Eu não vou aceitar isso para mim. Então naquele momento você é Deus, naquele momento você vai estar acima daquilo. Novamente o espírito do mal foi a ele e disse, mostrou todo no monte e disse: olha, tudo isso aqui é seu, todos esses reinos são seus. É como alguém lhe oferecer algo e dizer: olha, vai por mim, eu consigo tudo isso aqui para você. E você aceita e vai. E aí quebra a cara. Então, o que é que o espírito do mal tem a oferecer para ele de reinos, se o reino já é de Jesus, né? O espírito do mal, pela situação como ele é colocado, é desprovido de qualquer coisa. Ele não tem nada para dar. Como é que o espírito do mal ia oferecer os reinos que já eram dele? Não tinha o que oferecer. E as reflexões do mestre eram as seguintes: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Significa que os pães e as pedras, alegoricamente, simbolizam as nossas necessidades materiais, tão importantes à nossa sobrevivência, as nossas dificuldades em conseguir elas. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Significa a nossa reforma íntima, o nosso crescimento espiritual, que será uso pelo livre-arbítrio nosso, pelaquilo que nós decidimos pela nossa vida, e não pelaquilo que nós queremos responsabilizar o outro. Tudo aquilo que nós decidimos, mesmo sendo oferecido por alguém que está nos assediando, é nossa responsabilidade, não do outro. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, de respeito à confiança que temos em nós mesmos. E a confiança que temos nos nós mesmos, é necessário que a gente se conheça, que a gente saiba quem nós somos. É importante que a gente saiba que todos nós temos máscaras, todos nós arrumamos desculpas, todos nós temos fraquezas,
mas que todos nós estamos querendo aprender e melhorar no dia a dia. As máscaras são naturais do ser humano. Cada dia que a gente vai evoluindo, cada dia mais da nossa reforma índia, as máscaras nossas naturalmente vão caindo sem que ninguém precise apontar. Até porque se apontar você não aceita. Não temerás o teu Deus, não tentarás o teu Deus. É ter fé, é acreditar em você, é acreditar nele, é ter firmeza na execução daquilo que a gente quer fazer. É a fé que remove montanhas. Então nós temos que pensar em tudo aquilo que nós somos e como nós queremos. Que tipo de fé é essa? Que tipo de liderança é essa que a gente tem que tomar pela nossa vida? Que tipo de influência é essa que eu tenho que tomar pela vida do outro? Por que eu sou dono da vida do meu filho depois que ele tem uma certa idade? Eu sou dono, sim, porque a minha hierarquia de pai tem necessidade de atingir até um determinado momento, com determinadas causas. Mas há um momento em que meu filho, eu não sou dono dele. É a vida que é dona dele. É a educação que é dono dele. É tudo aquilo que eu trouxe, é o legado da formação que ele teve em família com os pais. E o Pai Nosso, que nos traz uma estrofe da última frase sua, que nos leva a refletir sobre os nossos obsessores, e que para nós é muito importante o obsessor. Sabe por quê? Porque a vida seria muito fácil se não tivesse eles. Eles nos ensinam muito. Nos ensinam muito. Nos ensinam a crescer. As dificuldades é que nos ensinam a crescer. Seria muito fácil a vida se a gente não tivesse obsessor nenhum. Se a gente não tivesse tomado topada, se a vida fosse fácil demais. Quando alguém recebe uma fortuna muito grande e não sabe o que fazer, não tem nada de treinamento, de experiência de vida, isso vai embora muito rápido. Não há dinheiro que não acabe. Não há dinheiro que não acabe. Então, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, dai-nos força para resistir às sugestões dos maus espíritos que nos inspiram maus pensamentos e tentam nos afastar do caminho do bem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, uma vez que são impotentes e renunciam a qualquer tentativa dos seres perfeitos. Tudo o que fizemos para afastá-los será inútil se não tivermos a vontade firme e determinada em praticar o bem. Ao pensarmos assim, ao procedermos assim, os maus espíritos naturalmente se afastarão, pois o bem os repele, só o mal os atrai. Senhor, ampara-nos em nossas fraquezas, que o nosso anjo da guarda e os nossos bons espíritos possam nos inspirar a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir que os maus espíritos tenham acesso a nós. E peçamos que os nossos mentores e os bons espíritos sempre nos protejam. Obrigado. Muita paz.